além das mitzvot de Purim, além de a gente lembrar de Mordecai, além de lembrar de Esther, eu não estou entrando nem em todos os mínimos detalhes, Miglah, que Baruch Hashem tem muito assunto, mas a gente encontra uma mitzvah estranha em Purim. Eu digo estranha porque hoje em dia em Israel virou carnaval, mas existe essa ideia. A ideia é de que em Purim está escrito que a gente comemora o milagre, o Nes de Purim, que aconteceu com vinho, ficando de tal forma, vou usar uma palavra meio estranha, enebriado, a tal ponto que a gente não consegue distinguir entre Arur Haman e Baruch Mordecai. Sim? Tá. Veja bem, em outras palavras, eu vou traduzindo, tá? Como muita gente, principalmente os jovens, como é que eles gostam de entender essa Gemara, tá? Em Purim tem que encher a cara até eu não conseguir saber mais a diferença entre coisa com coisa. Certo? Isso. Infelizmente, é óbvio que isso não é uma coisa muito simpática e não me soa muito judaico, assim, tá? Porque, obviamente, o tempo todo a gente fala na Torá que o vinho trouxe problemas e Noah teve problema com o vinho, enfim, então, e de repente o vinho foi liberado, assim, liberou geral. Então, é óbvio que não dá para entender isso como algo literal, no sentido que até a própria Gemara, quando fala sobre um episódio que envolve vinho, ou pelo menos parece que envolve vinho, fala de tal forma que fica muito difícil de entender. Ou seja, se a gente achou que essa afirmação já era pesada, difícil, tem uma pior, que é Rabba convidou, Rabba era um grande Raham na época do Talmud, ele convidou Rav Zera para comemorar, Rav Zeira, isso, para comemorar Purim com ele. E eles realmente fizeram um mistê, um banquete de Purim. E aí a Gemara fala, Kam Rabba veshachat lei lerab Zeira. Rabba se levantou e fez a shchita do Rav Zeira. A shchita. Como que ele fez a shchita? Bom, enfim, tá? É pesado, né? Não faz não. Isso. Ba'erachme, Rabba rezou, e Hashem ressuscitou Rav Zera, e viveram felizes para sempre, até o próximo Purim. No próximo Purim, Rabba convida novamente Rav Zeira. E Rav Zeira diz, nem sempre acontecem milagres. E ele, assim, muito educadamente recusa o convite. Certo? Muito bem. Essa história não tem pé nem cabeça. Como? Rabba, Shachat Rav Zera, e ainda tem a coragem de pedir para ele vir ano que vem. E não, nem sempre acontece. É um negócio muito estranho. Tá. Então, o Rebbe explica o seguinte. Quando se fala, principalmente em Purim, mas mais ainda, quando se fala em termos de Torá, de vinho, se usa a expressão Nichnas Yain Yatsa Sod. Entra o vinho e sai os segredos. Tá. O pessoal traduz com entra o vinho, aí a pessoa fica doidona, e aí saem os segredos e fala tudo, sabe? Obviamente também isso faz parte da ideia, mas não é essa a ideia. Rahamim não precisam ficar falando sobre isso, porque isso qualquer bebum entende. Não precisa de um grande raham para poder explicar isso, tá? Mas a ideia aqui é a seguinte, quando entra algo profundo, isso mexe e desperta a profundidade da pessoa. Ou seja, o vinho vem do fundo da uva.
E Yain tem um valor numérico de 70, Yud, 10, 10 e 50, tá? E se você consegue entender o que está no fundo de tudo, então você vai entender qual é o sod, o segredo das coisas. Ou seja, a palavra sod, samer vale 60, vav vale 6, dal vale 4, 60 mais 6 mais 4 também dá 70. No fundo, a ideia do yain, a ideia é do sod, é o segredo. Quando você fala do yain na Torá, está falando do segredo, do lado profundo que está por trás de cada coisa. Em cada história, em cada alahá, em cada parte da Torá, tem uma coisa profunda. Eu tenho que revelar essa parte profunda. Tem uma verdade oculta. Isso. Né? Agora, quando a Gemara fala sobre o encontro de Chachamim, não é para eles sentarem na mesa e encher a cara. Eu não preciso ser Chacham para fazer isso. Qualquer... num barzinho da esquina também faz. Eu não preciso de 2 Chachamim para ficar fazendo isso. Tá? E principalmente que um chama-se Rabba, que quer dizer grande, em aramaico, e Zeira, que quer dizer pequeno, em aramaico. Zair, né? Zair. Essa é a tradução. Zair é tamanho mínimo. E a própria Gemara diz que Rav Zeira, ele saiu da Babilônia, foi para Israel, e ele sentiu que o nível, o tipo de sabedoria de Israel era tão diferente da maneira de pensar, da mentalidade da Babilônia, de onde ele tinha vindo, que ele jejuou 40 dias e pediu a Hashem para esquecer, para limpar o HD, tirar para ele poder captar plenamente a sabedoria de Israel. Sim? Então, Rav Zeira era alguém que tinha um HD pequeno e precisava dar umas limpadas de vez em quando para poder captar mais, porque o HD dele era limitado, por isso que ele era chamado de Zeira. Rabba era um grande Chacham, por isso que ele era Rabba. Sim? Quando o Rabba chama o Rav Zeira para vir fazer o Purim com ele quer que Nichnas Yain Yatzah Sod, ele quer trazer para o pequeno a sabedoria do grande. Sim? Tá. Mas quem quis explicar? Não, quem fez? Quem fez? Foi o grande no pequeno. E aí então, quem fez a Shrita, o abate, vamos explicar isso já. Isso é uma Sihá do Rebbe. O Rebbe explica isso muito bem. Porque a ideia aqui é a seguinte: Rabba queria passar toda essa sabedoria para o Rav Zeira. A gente vê que o Rav Zeira estava em busca disso. O que acontece? Rabba convida ele, eu vou te passar todo o Yain, todos os segredos, vou revelar tudo. Sim? E Rav Zeira entra em êxtase. Por quê? Porque ele conseguiu chegar finalmente, ou quase, naquilo que a Megillah, que a Gemara fala sobre Purim, que uma pessoa tem que chegar no ponto de Ad Deloyada, um nível de sabedoria tal, onde ele não consegue ver mais a diferença entre o bem e o mal, entre o Mordecai e o Haman. Cá entre nós, se eu fizer a conta, Arur Haman tem o mesmo valor numérico que Baruch Mordecai também. Isso é outra história, tá? Isso é só por trás. Mas a ideia é de que a pessoa tem que conseguir em Purim, está tão unido com Hashem, que ele consegue ver que não existe bem e o mal, tudo vem de Hashem. No fundo, tudo vem de Hashem. Então, a pessoa tem que conseguir extrapolar e além disso. Mas realmente é difícil. No dia a dia isso é difícil. Tem um dia do ano que a pessoa pode chegar nesse nível. Sim. Mas também tem que lembrar que tudo vem de Hashem. Quer dizer, tem um dia do ano que a gente consegue subir. Mas não é todo mundo que consegue subir no mesmo ritmo. Porque você foi mais do que exatamente, na hora da entrega da Torá. Quando as almas saem do corpo. Então o que acontece? Rabba, a expressão que o Talmud usa não tem nada a ver com assassinato. Por quê? Porque quando se quer falar fulano matou fulano, e se existem episódios, situações, tá? Não, tô falando, não, tudo bem. Mas a ideia, na Gemara se usa harag, ratzar, tem um monte de palavras que expressam a ideia de
matar nesse sentido físico. Tá. Shchita, a própria Gemara, quando fala sobre abate de animais, a Gemara pergunta por que a Torá chama o abate de animais de shchita. E a Gemara diz o seguinte, porque shchita não quer dizer abater. En shahat ela umashach. Shchita significa atrair para cima. Ou seja, fazer um movimento que vai para cima. Daí a Gemara conclui que a shchita não é um cutelo, não é que você faz uma guilhotina e abate o animal, tem que ter um movimento de vai e vem, que é, no fundo, uma subida. Tá? Ou uma descida, mas é um movimento. Isso é a Lashon da Torá. Eles trazem provas do Tanakh que shahat quer dizer atrair, subir, elevar, porque a ideia da shchita é que através do abate do animal, você está elevando ele pode agora se tornar algo kadosh. Antes ele não podia, agora ele pode se tornar parte de uma mitzvah, agora ele pode se elevar espiritualmente. Sim, então por isso a expressão na Gemara é que Rabba atraiu Rav Zera para cima. Por isso que usa a palavra veshahat. Ele puxou Rav Zera para o nível dele. Por que é kadosh? Eu não entendi depois que morreu. Não morreu. Ah, o animal? Não. Antes do animal morrer, ele não podia falar Shema Israel. Podia? Quem que não podia? O animal. Ah, claro. Nenhum boi que eu conheço fala Shema Israel. Sim? Eu pensei que fosse o abatedor, Isso. né? Mas tem muitos bois que hoje falam Shema Israel. Ah, é? Sim, aqueles que eu engoli. Aqueles que? Que eu engoli. Ah, Depois que você abateu, e eles estão na caché, e vem pro prato, aí a gente come, e ele está dentro da gente, aí o boi está falando Shema Israel. tá. Então, eu elevei o boi. É. Ele levou o boi. Sim, tá fazendo uma mitzvah, coisa que ele nunca... Você expulsou. Hã? Depois você expulsou. Eu não expulsei ele, eu introduzi ele. Mas ele saiu. Não, ele não saiu de lugar nenhum. Ele veio para dentro. Isso aí é o Paulo de Enfim, tá. Isso, tudo bem. Tá. Então o que acontece? Rav Zera entrou em parafuso. Porque era muita sabedoria que o Rava estava passando para ele. E a gente sabe, como o pessoal diz, fulano estudou Kabbalah e ficou maluco. Tá? Então aconteceu isso. Rav Zera entrou em êxtase. Tá? E Rabba conseguiu trazê-lo de volta, porque Rabba era um grande raham. Então ele conseguiu trazer ele de volta. Ele soube trazer. Tá? Por isso que ele quis trazer o Rav Zera de novo no ano que vem. Quem sabe dessa vez você consegue. Só que ele ficou com medo. Será que eu consigo? Não foi muito fácil o ano passado, mas não que ele estava sendo cruel, ele estava querendo de novo expô-lo a uma situação de perigo. Contrário, ele queria passar mais chokhmah para ele, mas ele falou, eu não estou preparado, eu não sou um cli, eu não sou um recipiente para tudo isso. Meu nível não é esse, eu não posso. Entende? Agora, é óbvio que você só consegue entender a Gemara desse jeito se você realmente é um raham e consegue pegar os detalhes. Então, o que o Rebbe está falando é que se fala em Purim, ele não morreu. Ele não morreu. Ele morreu, depois ele morreu. Não, é isso que a Gemara, isso que o Rebbe está explicando. Quer dizer morreu? Ele entrou em êxtase. A pessoa que entra em êxtase perde os sentidos. E Chaz v'Shalom, se alguém não trouxer de volta logo, sim? Ele não volta mesmo. Não volta. Mas isso aconteceu também na entrega da Torá, com as almas. Entende? Então, aqui, Baruch Hashem... Aqueles quatro, né, que Pardes também foi embora. Isso. Então, você tem os 4 que entraram no Pardes. Então, a ideia aqui é a seguinte. Obviamente que você tem a mitzvah de comer em Purim, beber em Purim, mas não pode esquecer que Purim também é uma coisa espiritual. Tem esse lado mais profundo. Não é o lado encher a cara. O encher a cara, se a pessoa... Chaz v'Shalom, não estou agora fazendo apologia da bebedeira, porque não é bem a ideia. Mas a questão é a seguinte, uma pessoa que não tem conteúdo, uma pessoa que é baixa, o que sai quando ela bebe? Só sai isso. Só sai besteira. Mas alguém que tem muita Torá, o que pode sair no momento em que a pessoa descontrai? Só sai Torá. É outra coisa, é outra experiência, é outro nível. Mas
o cara do bar da esquina não vai entender. Você pode explicar até amanhã, ele não vai entender isso. Tá? Então, esse é o nosso Adeloyadá, que a gente possa estar logo com o Mashiach e possa ver realmente a revelação de Hashem como está